Amém? Vamos começar. De pé, por favor. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Apesar do calor, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Jesus. Que nós possamos continuar aprendendo do Senhor. Que nós possamos viver aquilo que a gente aprendeu. E que a gente possa estar livre e liberto de toda heresia, todo falso ensino, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar continuidade aos anjos, porque faltou os cuidados quanto a eles, né? E aí a gente passa para o tema de hoje, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. Cuidado com respeito ao nosso relacionamento com os anjos. Primeiro, nós precisamos nos precaver para não receber doutrina falsa dos anjos. Eu comecei a falar isso na série passada, né? A Bíblia nos adverte contra recebermos doutrina falsa de supostos anjos. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo faz essa advertência porque sabe que há possibilidade de engano. Ele diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Está em 2 Coríntios. De modo semelhante, o profeta mentiroso que enganou o homem de Deus em Reis, que eu expliquei para vocês, né? Na última aula diz: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o texto da Escritura imediatamente acrescenta no mesmo versículo: mas ele estava mentindo. Ou seja, os anjos podem nos enganar. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Qualquer doutrina que esteja fora da palavra de Deus, ela é maldita. E é maldito aquele que entrega essa profecia também. A Bíblia fala que seja amaldiçoado aquele que prega um evangelho diferente, tá? Esses são exemplos de doutrina falsa sendo transmitida por anjos ou pessoas assegurando que anjos lhe falaram. Você vê isso demais acontecendo. Os mormons, eles vieram de uma revelação. A revelação de que a Bíblia é só o começo e agora tem mais. A Bíblia já advertiu contra isso, né? Várias religiões vieram dessa mesma ideia. Revelação extra-bíblica. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Revelações existem nos dias de hoje? Sim, Deus trabalha da forma que Ele quer. Mas Ele nunca vai contra a palavra dEle. Nunca, nunca, tá? Nunca. É interessante que esses exemplos mostram a possibilidade clara de engano satânico, tentando-nos a desobedecer aos ensinos claros da Escritura, ou a ordens claras de Deus. Essas advertências devem guardar qualquer cristão de ser enganado. Por exemplo, pelos ensinos dos mormons, que dizem que o anjo Moroni falou a Joseph Smith e lhe revelou a base da religião mormon. Tal revelação é contrária aos ensinos da Escritura em muitos pontos, com respeito à doutrina como Trindade, pessoa de Cristo, justificação pela fé e muitas outras. E os cristãos devem ser advertidos para não aceitar tais declarações. Ficou claro, né? Ficou bem claro. Segundo, para finalizar, não adorem anjos, não orem a eles e nem os procure. A adoração de anjos está em Colossenses, vamos abrir, Colossenses 2,18. 2,18. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa. Ou seja, adoração de anjos. Pecado, tá? Pecado grave. A adoração de anjos era uma das doutrinas falsas ensinadas em Colossos. Além disso, no livro de Apocalipse, um anjo adverte João para que ele não o adore. Está em Apocalipse 19:10. Fala assim, ó: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O próprio anjo fala: opa, tô ficando doido. João vai ajoelhar, opa, nada a ver, nada a ver. Nem devemos orar aos anjos, devemos orar a Deus somente, o único que é onipotente e assim capaz de responder a oração, e o único que é onisciente, portanto capaz de ouvir as orações de todo o seu povo de uma só vez. Não existe oração aos anjos em lugar nenhum. Nenhum. Santo anjo do Senhor, opa, não existe. É adoração. Veneração é adoração. Não, a gente não adora não, a gente venera. Tá, na prática, vocês fazem o quê? A gente ajoelha e a gente pede. Mesma coisa, não mudou nada. A palavra muda, mas o termo não define o que acontece. O que acontece é que define o termo. Nós estamos fazendo aqui, o que aqui? Cultuando, ponto. O que define isso? É o que a gente está fazendo, não aquilo que a gente fala. Nós falamos que estamos cultuando, daí todo mundo joga videogame. Não tem ninguém cultuando. Vocês estão entendendo?
Paulo nos adverte contra o pensamento de que outro mediador possa estar entre nós e Deus. 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, não em nome de mais ninguém, de Jesus, tá? Se orarmos aos anjos, estamos implicitamente atribuindo-lhes posição igual a Deus, o que não devemos fazer. Não há exemplo na Escritura de alguém orando a um anjo específico ou pedindo ajuda a anjos. Não tem. Pode caçar. Não tem, você não vai achar. Além disso, a Escritura não nos autoriza a buscar aparições de anjos. Eles se manifestam a nós de forma que não os vemos. Buscar tais aparições parece indicar curiosidade doentia ou desejo por uma espécie de evento espetacular, em vez de um amor a Deus e a devoção a Ele e a sua obra. É aquela galera que está querendo ver, está querendo sentir, está querendo que algo se manifeste. E o reino de Deus não é isso. Não é para isso. Por que um anjo apareceria a nós? Para quê? Qual a finalidade? Se Deus quer que ele apareça, ele aparece. Se não, é a gente querendo um espetáculo. E Deus não trabalha com espetáculo, tá, gente? Não trabalha. Nosso papel é antes conversar com o Senhor, que é o próprio comandante das forças angelicais. Contudo, não parece errado pedir a Deus para cumprir a sua promessa em Salmos 91, 11. Vamos lá? Salmos 91, aberto nas Bíblias em todo o Brasil. 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Nós podemos pedir a Deus para enviar os anjos dele. O que nós não podemos fazer é pedir para que os anjos venham. Venham, anjos, nos proteja. Primeiro que a gente não comanda eles. E é melhor falar com o comandante, né? Mais fácil, faz mais sentido. Finalizada a parte de anjos, entre aspas, porque demônios também são anjos, nós vamos falar agora sobre os demônios, tá? Os anjos, Satanás e os demônios, tá? A discussão anterior nos leva naturalmente à consideração de Satanás e dos demônios, já que eles são anjos maus, que anteriormente foram anjos bons, mas que pecaram e perderam seu privilégio de servir a Deus. Iguais aos anjos, eles também são seres espirituais, criados com juízo moral e com alta inteligência, mas sem corpo físico. Podemos definir os demônios da seguinte maneira: os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora operam continuamente o mal no mundo. Alguma dificuldade? Até agora não. A gente precisa se lembrar disso. A Hollywood ele fez um desserviço com a gente. Ele transformou os demônios em uns cachorros, uns bichos esquisitos, estranhos. Mas a ideia é que eles são anjos também. Assim como existem pessoas boas e pessoas más, existem anjos bons e anjos maus. Então toda a característica dada aos anjos é dada aos demônios também. A gente vai entender agora a intensidade disso, a consequência da queda e coisas do tipo. Mas a ideia principal é essa: uma pessoa muito legal e uma pessoa muito ruim. A pessoa ruim ganha chifre? Não ganha chifre. A pessoa ruim ganha asa de morcego? Não ganha asa de morcego. São pessoas ainda, mas que atuam de formas diferentes, tá? Quando Deus criou o mundo, Ele viu o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Está em Gênesis 1, 31. Grava isso. Gênesis 1, 31. Isso significa que mesmo o mundo angelical que Deus havia criado não possuía anjos maus, nem demônios àquela altura. Isso é extremamente importante, porque no nosso imaginário, nós imaginamos Deus e vários anjos, e já tinha acontecido tudo que tinha acontecido, já tem de Satanás, o bicho pegando, e aí Deus vai lá e cria o ser humano, cria a terra, mas não faz um pingo de sentido, porque a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele cria os anjos na mesma época em que ele está criando o mundo, está tudo acontecendo ali. Antes de tudo, os anjos não são eternos, Deus é eterno, Ele existe desde a eternidade, os anjos não, os anjos foram criados, e isso é extremamente importante para a gente entender mais à frente como lidar com os demônios e com os anjos, porque eles são seres criados como a gente, tá? Isso significa que mesmo o mundo angelical foi criado a essa altura, né? Mas quando chegamos em Gênesis 3, percebemos que Satanás, na forma de uma serpente, tentou Eva para que pecasse. Gênesis 3, 1 ao 5, né? Portanto, em um determinado tempo entre os eventos de Gênesis 1 e Gênesis 3, deve ter havido uma rebelião no mundo angelical, com muitos anjos se voltando contra Deus e tornando-se maus. A rebelião acontece entre Gênesis 1 e Gênesis 3. Está ali. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tinha nada. E Ele foi criando. Nesse meio tempo, os anjos foram criados. Nesse meio tempo, alguns se rebelaram, como a gente vai ver mais à frente, e um deles, o maior deles, chamado Satanás,
tenta Eva no jardim em Gênesis 3. Fechou? Mas nós vamos continuar, gente. João 1 corrobora que no princípio de Gênesis é o momento em que não havia nada, apenas Deus. Vamos lá, João 1. João 1. Aquele tipo de versículo que a gente lê rápido e não entende. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então o verbo estava com Deus, o Pai, nesse momento em que nada mais existia. Depois ele acrescenta que todas as coisas foram feitas por meio dele, do verbo. Então, até os anjos foram feitos por meio do verbo. Ele não pode existir antes, não faz sentido eles existirem antes. Tá? O Novo Testamento fala disso em 2 lugares. Pedro nos diz que, e a gente já falou disso na última aula, 2 Pedro, né? Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Judas também diz que, Judas 6, quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, hein? Mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, grava correntes eternas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. Uma vez mais, a ênfase recai sobre o fato de que eles são removidos da glória da presença de Deus, e sua atividade é restringida. Isso aqui, a gente precisa tomar muito cuidado para entender isso, tá? Mas o texto não sugere que a influência dos demônios tenha sido removida do mundo, ou que alguns demônios sejam guardados em um lugar de punição à parte do mundo, enquanto outros são capazes de influenciá-lo. Isso daqui, por que eu estou querendo falar sobre isso? Porque aconteceu o que aconteceu. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre a rebelião nos céus. Mas aconteceu que esses anjos caíram. E Judas vai falar que eles estão presos em correntes eternas. Se você levar isso para o lado físico, é a ideia de que Satanás e seus demônios estão presos no inferno. Então o que está acontecendo aqui em cima? O que está acontecendo? A gente precisa se lembrar de tópicos. O primeiro, eles não têm corpos físicos, então não faz sentido eles estarem presos em um lugar. O presos em correntes eternas significa que eles estão restritos. Eles não têm o poder que eles tinham antes, o poder de agir conforme eles querem agir. Uma prova disso? Jó. Por que Satanás iria até Deus para pedir ele alguma coisa, uma permissão de alguma coisa, se ele tem todo o poder, assim como Deus? Nós temos um problema muito grave. É o problema daquela foto de Facebook, que está Deus grandão de um lado, Satanás grandão do outro, e os dois na queda de braço. Se você crê em Deus, você curte; se você crê em Satanás, você só olha. E aquela ideia de que, no fim das coisas, Satanás vai aparecer como um demônio gigantesco, e Deus vai batalhar com ele por 1000 anos, e quando ele está quase perdendo, aparece uma espada mágica, ou junta todos os filhos dele, e no sufoco, a gente derrota Satanás. Que idiota que nós somos, pelo amor de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive Satanás. Satanás tem mais poder que Deus? Que sentido é esse? Que sentido? Deus, o maior ser de todos, cria os anjos, e ele restringe os demônios, ou seja, os demônios estão abaixo dos anjos. Ele controla os anjos, ele não controla Satanás e os demônios. Que ideia é essa que a gente tem, gente? É uma ideia de que, cara, o mundo está dividido. Constantine, Deus e o diabo fizeram uma aposta pela humanidade. Satanás não tem culhão para isso não, não tem nada para pagar a Deus para isso não tem mesmo. Ao contrário, tanto 2 Pedro quanto Judas nos dizem que alguns anjos se rebelaram contra Deus e se tornaram oponentes hostis à sua palavra, a recusa em aceitar seu lugar designado, pois eles não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada. Foi escolha deles. Eles tinham autoridade, eles eram anjos, e eles decidiram abandonar isso e se rebelar. Isso não significa que esses anjos pecaminosos não exerçam atualmente influência no mundo, porque o versículo 9 de Pedro diz que o Senhor também sabe livrar
os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo, referindo-se aos seres humanos pecaminosos que obviamente ainda tinham influência no mundo e até causam problemas para os leitores de Pedro. O versículo 4 simplesmente significa que os anjos ímpios haviam sido removidos da presença de Deus e permanecem guardados debaixo de alguma espécie de influência restritiva. Grava a palavra, influência restritiva. E até o juízo final. O que, entretanto, não anula sua atividade contínua no mundo nesse meio tempo. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque é simples. A ideia de que Satanás está preso é porque ele não consegue atuar o tanto que ele quer. Na força que ele tem. Eles foram restringidos de alguma forma. Imagina um anjo no poder de glória que eles têm, tendo toda a atuação para fazer o mal. A gente estava ferrado. A gente estava muito ferrado. A ideia é que eles caíram e perderam o posto deles. Obrigado, pastor. Perdendo o posto deles, eles foram aprisionados, ou seja, foi restringido, o poder foi diminuído. E quando esse poder vier à tona, Apocalipse fala que Satanás será solto na terra. Uau! E agora existe aquela batalha épica. Não tem batalha épica. O Senhor sempre vence. É criatura dele. É pouco demais. É pequeno demais. É pequeno demais. É também possível que haja uma referência à queda de Satanás, o príncipe dos demônios, em Isaías 14. Eu queria que vocês abrissem lá. 14, Isaías 14. A partir do versículo 12. Conforme Isaías descreve o juízo de Deus sobre o rei da Babilônia, um rei humano, terreno, ele chega à seção onde começa a usar uma linguagem que parece forte demais para referir-se meramente a um humano. Vamos ler? Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Isaías está falando contra o rei da Babilônia. E no meio disso ele começa a falar de subir, descer e sentar no trono. E é uma linguagem muito angelical, muito angelical. Né? Essa linguagem de subir aos céus e assentar-se no trono acima das estrelas e dizer ser semelhante ao Altíssimo sugere enfaticamente a rebelião de uma criatura angélica de grande poder e dignidade. E é basicamente isso que aconteceu. Não seria incomum para a linguagem profética hebraica passar da descrição de eventos humanos para a descrição de eventos celestiais, que eles são paralelos e que os eventos da terra ilustram de modo limitado. Se assim for, então, o pecado de Satanás é descrito como orgulho e tentativa de ser igual a Deus em posição e autoridade. O texto de Isaías está falando sobre Satanás? Sim e não. A ideia é que ele usou do que aconteceu para falar de algo que estava acontecendo. É uma referência quase que clara, mas eu uso o quase, porque Isaías não estava falando de Satanás, estava falando do príncipe da Pérsia, o rei da Babilônia. Tá? Então, já que a gente está falando do tinhoso, nós vamos continuar falando sobre o cabeça desses demônios, que é Satanás. Né? Satanás é o nome pessoal do cabeça dos demônios. Esse nome é mencionado em Jó 1,6, onde os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Aqui ele aparece como inimigo do Senhor e traz severas provações a Jó. Todo mundo conhece, né? De modo semelhante ao final da vida de Davi, está em 1 Crônicas, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Ele levou Davi a fazer. Ele não fez nada. Ele levou Davi a fazer. A gente já começa a entender qual é o tipo de poder e influência que ele tem. Tá? Além disso, Zacarias teve uma visão do sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Acusá-lo. Mais uma vez, ele não está metendo a mão nem nada. Presta atenção nisso. O nome Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário. O Novo Testamento também usa o nome Satanás, tornando simplesmente no Antigo Testamento. Assim, Jesus, em sua tentação no deserto, fala a Satanás diretamente dizendo, retira-se Satanás. Ou, eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago, está em Lucas 10. A Bíblia usa também outros nomes para Satanás. Presta atenção, tá? Porque aí a gente vai... Os nomes que eu falar aqui estão na Bíblia, então o resto é só joga fora, tá?
Vamos lá. Ele é chamado de diabo, só no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento não tem diabo. Serpente, Beelzebu, príncipe desse mundo, príncipe dos poderes do ar e maligno. Só. O resto é tudo paganismo. Lúcifer é o pior deles. Capiroto, sete pele, mochila de criança, nem o deles. Nem o deles. O melhor mochila de criança, eu amo mochila de criança. É o melhor. Eu não faço sentido nenhum, mas é muito legal. Enfim. Quando Jesus diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, isso está em Mateus 16, tá? Ele reconhece que a tentativa de Pedro de tentar preservá-lo do sofrimento e da angústia da cruz é realmente uma tentativa de impedir Jesus de obedecer ao plano do seu Pai. Jesus percebe que a oposição, em última instância, não vinha de Pedro, mas do próprio Satanás. Isso daqui é quase que ser um advogado de Jesus. Olha como Jesus tratou Pedro. Não, filho. O que ele falou era satânico. Ele estava falando assim: Jesus, sabe aquela ideia que seu pai te deu de morrer pela humanidade? Faz isso não. Faz isso não. Pedro não entendia esse plano, então não tinha como ele ir contra esse plano. Quem estava indo contra esse plano era Satanás, mais uma vez influenciando, tá? E aí nós vamos aproveitar sobre essa influência de falar das atividades de Satanás e dos demônios. Qual a influência deles, o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Não podem. Primeiro, Satanás foi o originador do pecado. Satanás pecou antes de os seres humanos terem caído, como fica evidente no fato de que ele, na forma de uma serpente, tentou Eva, né? Se ele tentou Eva é porque ele caiu antes. E aí agora ele fez a humanidade cair, mas ele caiu antes, né? O Novo Testamento também nos informa que Satanás foi homicida desde o princípio, e que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele diz igualmente que o diabo vem pecando desde o princípio. Está em 1 João, tá? Em ambos os textos, a frase desde o princípio não sugere que Satanás tenha sido mal desde o tempo em que Deus começou a criar o mundo, ou desde o começo da sua existência, mas sim desde o começo da história do mundo. Desde Gênesis 3, esse cara vem pecando. E antes, né? Porque ele pecou primeiro nos céus. A característica do diabo tem sido a de originar o pecado e de induzir outros a pecar. É isso. O que é que o diabo faz? Ele originou o pecado e ele induz as pessoas a pecar. Segundo, os demônios se opõem e tentam destruir toda a obra de Deus. Assim como Satanás induziu Eva a pecar contra Deus, em Gênesis 3, ele também induziu Jesus a pecar para que falhasse na sua missão como Messias, né, no deserto. As táticas de Satanás e seus demônios são as de usar as mentiras, engano, o assassinato e qualquer outra espécie de atividade destrutiva para provocar nas pessoas o abandono de Deus e a destruição delas próprias. Os demônios tentarão toda a tática para cegar as pessoas para o Evangelho e mantê-las em escravidão, as coisas que impedem de vir a Deus. Eles também usarão tentação, dúvida, culpa, temor, confusão, doença, inveja, orgulho, calúnia ou qualquer outros meios para impedir o testemunho e a utilidade dos cristãos. E aqui eu já vou dar uma pausa para falar o seguinte: nós, como somos pecadores, nós temos as duas influências. Aquele negócio, os dois lobos, e o que você alimenta primeiro? Calma, respira, não é isso. Mas nós temos essas duas influências. Satanás nos influenciando a fazer o mal e Deus, o Espírito Santo, nos impelindo a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E muitas das vezes o cristão ele não consegue distinguir a mensagem, principalmente quando ele peca. E aí Satanás o acusa. E aí nós temos duas opções. Ou você nega toda aquela acusação e fala assim: não estou errado, não estou pecando, está tudo bem e tudo mais. Ou você aceita aquela acusação e fala assim: é Deus me chamando a atenção para mudança e para alguma coisa. Enfim, eu queria falar com você sobre convicção do Espírito e acusação de Satanás. Qual a diferença? Como reconhecer a voz do Espírito Santo da voz do diabo? E não é difícil. A ideia é de que o Espírito Santo nunca vai te destruir. Ele nunca vai te impedir de continuar fazendo a vontade de Deus. Satanás diz: você pecou, e ponto. Ele conta uma verdade, mas é uma verdade que eu já sei. O que o Espírito Santo tem a nos dizer é: você pecou, e agora? O que você vai fazer? Vamos continuar? Vamos levantar? Eu já vi pessoas falando: cara, eu estou em pecado demais, Deus nunca me aceitaria. O seu pecado não é maior do que Deus. Não faz um pingo de sentido. Não faz sentido.
As pessoas dizem assim: nossa, eu já fiz tanta coisa ruim, será que Deus vai me aceitar? Vamos para a Bíblia, vamos caçar. Um cara aí que tem o coração segundo o coração de Deus, matou um cara, ele matou. E não tem só uma passagem não, tá? É muita coisa. A diferença da voz de Satanás para a voz do Espírito Santo é que a voz do Espírito Santo nunca vai nos impedir de fazer as coisas de Deus. Cara, eu queria ajudar aquele casal ali, mas eu não sei, estou sentindo, mas eu não sei, sabe, se é Deus, vai ajudar, gente. Que dia que Deus vai falar, não ajuda não. Ai, nossa, eu estou sentindo de dar uma oferta, mas não sei. Vai. Satanás vai falar com você assim, oferta na igreja, senhor. Ajuda a obra do Senhor. Pelo amor de Deus, gente. Eu já pensei nessas coisas. Nossa, eu estou sentindo uma vontade de fazer tal coisa. Será que vem de Deus? Vai para Filipenses. Tudo que é bom, nisso pensai. Tudo que tiver de bom agrado. Satanás não quer isso para você não, cara. Não quer. É o contrário. Cara, eu pequei, não vou ler a Bíblia. É isso. O Espírito Santo não está falando isso com você não. Satanás está falando isso com você. Você se esconder de Deus é a acusação de Satanás. Agora você mesmo envergonhado, virar para Deus e falar assim, cachorro está aqui de novo, Deus. De novo. E vai continuar vindo. Até ser transformado. Terceiro, os demônios são limitados pelo controle de Deus e têm poder limitado. Tá? Eu quero aprofundar mais nisso. A história de Jó deixa claro que Satanás poderia fazer somente o que Deus deu permissão para fazer e nada mais. Isso fica claro para a gente? Ou nós somos do rema? Está claro, extremamente claro. Satanás vem até Deus e Deus fala assim, ó meu servo Jó. Então porque você... vai lá, senhor. Vai lá, mas não mata não. Você acha que Satanás não queria matar Jó? Vocês acham mesmo? Satanás, vendo um homem justo na terra, não queria acabar com ele. Ele não podia. Não é que ele não queria, ele não podia. Os demônios estão presos com correntes eternas, né? E podem ser vitoriosamente rechaçados pelos cristãos por meio da autoridade que Cristo lhes dá. Tiago 4. Nós vamos para a Bíblia. Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Nós temos uma ideia, de novo, mais uma ideia boba, de que se a gente resistir ao diabo, aí que ele fica mais forte ainda. Ele não tem esse poder. Ele foge. E quem foge é o quê? Covarde. Medroso. Só late. Além disso, o poder dos demônios é limitado. Após rebelar-se contra Deus, eles não têm o poder que tinham quando eram anjos, porque o pecado é influência enfraquecedora e destrutiva. O próprio pecado fez com que esses demônios perdessem, esses anjos perdessem a glória deles, abandonassem a glória deles. Então eles não têm tanta força assim. O poder dos demônios, embora significativo, tá? É provavelmente menor que o poder dos anjos. Foi o que eu falei antes. Provavelmente é. Porque os anjos estão diante da glória de Deus e trabalham na vontade de Deus. Se vocês têm um texto na Bíblia, que é um texto difícil, tá? Então eu não vou entrar nele não. Mas que fala que Satanás e o arcanjo Miguel lutam pelo corpo de Moisés. Se Satanás tivesse o mesmo poder que Deus, Miguel não aguentava. E Miguel ainda vira e fala assim, que o Senhor o repreenda. Nem eu não, que o Senhor o repreenda. Em nome do Senhor. Satanás não tem tanto poder assim. Não tem. Na área do conhecimento, não devemos pensar que os demônios podem conhecer o futuro. Isso aqui é importantíssimo. Ou que eles possam ler nossa mente ou conhecer nossos pensamentos. Em muitos lugares do Antigo Testamento, o Senhor revela-se como Deus verdadeiro, em contraposição aos deuses, demônios, das nações, pelo fato de que somente Ele pode conhecer o futuro. Eu queria que vocês abrissem isso aqui, Isaías 46. Olha, gente, isso aqui é libertador. Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Ponto. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Por quê? Por que não há? Desde o início faço conhecido o fim.
desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Sabe o que Deus está falando? Você quer uma prova de que eu sou único? Só eu conheço o futuro. Pega qualquer Deus, de qualquer religião, que a Bíblia chama de demônio, e compara. É a mesma coisa eu virar para vocês e falar assim, olha, eu sou homem por causa disso, disso e disso. Eu estou falando assim, eu sou Deus, porque eu conheço o futuro. Então, se os demônios conhecem o futuro, eles se assemelham a Deus. O que a Bíblia não dá base nenhuma para isso, né? Nem mesmo os anjos conhecem o tempo do retorno de Jesus. O próprio Jesus falou isso. E também não há indicação na Escritura de que eles ou os demônios conheçam qualquer outra coisa a respeito do futuro. Com respeito a conhecer os nossos pensamentos, a Bíblia nos diz que Jesus conhece os pensamentos das pessoas. Jesus conhece. E que Deus conhece os pensamentos das pessoas. Mas não há indicação de que anjos ou demônios possam conhecer os nossos pensamentos. De novo, é a nossa ideia de deixar tudo no páreo. Deus sabe o que eu estou pensando. Satanás sabe, não sabe. Ele é menor que os anjos. Como é que ele sabe? Se os anjos não sabem. Eu nem devo ter tempo para isso. Mas a ideia, nossa, é grega. Os gregos acreditavam que os deuses, eles eram fortes à medida que eles recebiam orações. Então, quanto mais oração, mais forte Zeus era. Quanto mais oração, Poseidon ficava mais forte. As canções dos mares faziam com que Poseidon tivesse força. Então, se cessasse as orações a Zeus, caía-se o Deus. Nosso Deus não funciona assim. E Satanás também não. O mal no mundo você não está vendo, não? Isso fortalece o diabo. Aonde? Aonde? Não existe essa indicação. Não existe. Não existe. De fato, Daniel diz ao rei Nabucodonosor que nenhuma pessoa falando por outro poder que não de Deus poderia dizer ao rei o que ele havia sonhado. Eu vou abrir. Daniel 2. É muito bonito. Daniel 2, 27. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E ele começa a falar. Não tem comparação, velho. Não tem comparação. Não tem. Mas se os demônios não podem ler a mente das pessoas, como haveremos de entender os relatórios recentes dos bruxos, dos que leem a sorte e de outros evidentemente sobre influência demoníaca, que são capazes de dizer às pessoas os detalhes da sua vida, que elas pensavam que ninguém sabia, como por exemplo, o que haviam comido no café da manhã, ou onde haviam guardado secretamente algum dinheiro em sua casa? Como? Como que a gente explica Chico Xavier falando da vida dos outros? Como? A maioria dessas coisas pode ser explicada pela percepção de que os demônios podem observar o que acontece no mundo e provavelmente deduzir algumas conclusões de suas observações. Um demônio pode saber que eu comi no café da manhã simplesmente por me ver tomando café da manhã. É até bem simples. É até bem simples. Ele pode saber o que eu disse em uma conversa particular de telefone porque ele ouviu a minha conversa. Os cristãos não devem deixar se iludir se encontrarem membros do ocultismo ou de outras falsas religiões que parecem demonstrar tal conhecimento de vez em quando. Esses resultados da observação não provam que os demônios possam ler os nossos pensamentos e nada na Bíblia nos leva a pensar que eles tenham esse poder. Nada. Nada. E eu queria de novo pausar para falar sobre oração. Muitos cristãos entendendo isso, que Satanás ele anda pela terra, assim como Jó disse, vão dizer o seguinte: olha, então não vamos orar alto não, porque Satanás pode ouvir o que a gente está falando. Satanás está nesse momento ouvindo essa SEB. Então, por estratégia, vamos orar no pensamento, né? Isso é dar poder demais. Isso é dar poder demais para Satanás. Demais. Eu acabei de falar, ele está restringido. O poder dele é limitado. E se a gente resistir a ele, ele foge. Eu não vou dar o gosto de não adorar o meu Deus para esse cara não, velho. Pode orar alto, sem problema nenhum. Um pingo de problema. Que ele ouça que existe um crente nessa casa.
Que ele ouça que eu não vou desistir, eu vou continuar orando e pedindo ao meu Deus. Quem é mais forte? Aquele que ouve. Eu ouvi um pastor falando isso, é muito legal. A Bíblia fala que quem ouve, quem atende oração é Deus. Satanás não atende oração nenhuma, não. O nosso inimigo, ele anda ao derredor, nem perto ele pode ficar. E aí você pode virar para mim e falar assim, não, mas mesmo assim, para evitar, eu vou começar a orar só no pensamento. A minha resposta é 1-0 para Satanás. 1-0. Ele te limitou. Agora você só ora em pensamento. E sabe o que ele faz? Ele coloca o pensamento ruim em cima dos seus pensamentos, você acha que está orando. Quantas vezes eu já passei por isso? Eu de olho fechado, orando. Quando eu dou por mim, eu estou pensando na segunda. Estou pensando no que está acontecendo. Não sei com vocês, mas para mim falar faz eu ter foco. Eu entendo o que está acontecendo. Eu me situo onde eu estou. E a Bíblia manda a gente orar, e orar é clamar. Clamar, não existe clamor de boca fechada. É impossível. Clamar é suplicar. E aí a Bíblia manda a gente suplicar. E Satanás está ouvindo, então eu não vou falar nada. Oral. Gente do céu. Vamos lá então para a nossa relação com essas porcaria. Primeiro, os demônios são ativos no mundo de hoje? Parece um tópico bobo, né? Mas não. Algumas pessoas, influenciadas pela cosmovisão naturalista, que somente admite a realidade no que pode ser visto, tocado ou ouvido, negam que os demônios existam hoje. Eles sustentam que anjos e demônios são simplesmente mitos, que pertencem à cosmovisão obsoleta ensinada na Bíblia e em outras culturas antigas. Se, entretanto, a Escritura nos dá o relato verdadeiro do mundo como ele realmente é, então temos de levar a sério sua descrição do intenso envolvimento demoníaco na sociedade humana. Nosso compromisso com os 5 sentidos meramente nos diz que temos alguma deficiência em nossa capacidade de entender o mundo, mas não que os demônios não existam. De fato, não há razão alguma para pensar que há menos atividade demoníaca no mundo hoje do que houve no Antigo Testamento. Pelo contrário, muito pelo contrário. Estamos no mesmo período do plano global de Deus para a história, a época da igreja, a época da nova aliança. Da perspectiva bíblica, a recusa da sociedade moderna em reconhecer a presença de atividade demoníaca hoje deve-se simplesmente à cegueira das pessoas para a verdadeira natureza da realidade. Um inimigo vai te destruir. Ele quer que você saiba que ele está lá? Não. É uma ótima tática. O diabo não existe. Continua bebendo, irmão. Continua bebendo. Não é o diabo, não. Continua traindo. Não é o diabo, não. Senhor. Continua querendo, amando as coisas do mundo. Não é o diabo, não. Não é, não. Já é nessa. Mas em que espécie de atividades os demônios estão envolvidos hoje? Há algumas características distintivas que vão nos capacitar a reconhecer a atividade demoníaca quando ela ocorre. Isso daqui é essencial para a gente não chamar tudo de demônio e a gente não falar que demônio nenhum existe. Existem momentos em que é o ser humano sendo ser humano, mas tem influência ali. Tem uma coisa errada ali mesmo. Primeiro, nem todo mal e pecado procede de Satanás e dos demônios, mas em alguns casos sim. Se temos a visão da ênfase global nas cartas do Novo Testamento, percebemos que pouco espaço é dado à discussão da atividade demoníaca na vida dos crentes, ou em métodos para resistir e se opor à atividade. A ênfase é dizer aos crentes para não pecar, mas viver retamente. Por exemplo, 1 Coríntios, quando há problema nas divisões, Paulo não diz à igreja para repreender o espírito da divisão, mas simplesmente incita-os a viver concordemente e a ser unidos num só pensamento e num só parecer. Ali parece indicar que não existe, vou botar aspa aqui, uma manifestação demoníaca que estivesse fazendo as pessoas se separarem. A ideia é se unam, se juntem, continuem, não pequem. Não que Satanás não esteja influenciando, mas vocês podem fazer isso. Quando há um problema de incesto, ele não diz aos coríntios para repreender um espírito de incesto, mas diz que para eles exercerem disciplina para que o ofensor se arrependa. Esses exemplos poderiam ser duplicados muitas vezes em outras cartas do Novo Testamento. Existem coisas que são práticas, pecaminosas, e ponto. Ponto. Ai, eu já vi isso acontecer, tá? Isso eu já vi. É negócio que eu já vi. O cara falando assim, ó, é porque eu não consigo. Tem um trem dentro de mim só. Que eu traí minha esposa. Tem um trem dentro de mim. Eu sei que trem que é esse. É pecado que chama. Pecado.
E ele é combatido com perdão, com arrependimento, com mudança. Se tudo é demônio, nós estamos ferrados. A gente estava comentando ontem aqui no grupo de jovens sobre a ideia que as pessoas têm do sentimento. Eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou não sei o quê. É tudo para fugir da ideia de que você é pecador. Nossa, eu briguei com fulano, mas ele sabe que eu sou fleumático. Você é um pecador, você precisa reconhecer que você está errado. É disso que as pessoas estão fugindo. Não, eu não dou certo com fulano, eu sou de Libra, ele é de Sagitário. Não, você é pecador. Você não se controla. Você culpa todos, menos você mesmo. É isso que essas coisas vêm para nos fazer culpar outros e não a nós. Suponhamos que o problema na sua vida é demônio. Vamos supor, opressão demoníaca. Tiago, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Cara, existe um demônio dentro de mim me falando para fazer o que é errado. Não vou. Vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu vou pedir a Deus força. Eu venço esse cara, só. É isso que a Bíblia está falando. Ou seja, a Bíblia não dá margem para desculpa. Ela não dá margem. Não dá. Portanto, embora o Novo Testamento claramente reconheça a influência da atividade demoníaca no mundo, e mesmo como veremos sobre a vida dos crentes, seu foco primário a respeito do crescimento cristão não é a atividade demoníaca, mas as escolhas e ações feitas pelos cristãos. Similarmente, esse deveria ser o foco principal de nossos esforços hoje, quando lutamos por crescer em santidade e fé, para vencer desejos e ações pecaminosas que permanecem em nossa vida, e superar as tentações que vêm contra nós, provenientes do mundo crescente. Precisamos aceitar nossa responsabilidade de obedecer ao Senhor e não culpar as forças demoníacas por nossos atos. Não obstante, várias passagens mostram que os autores do Novo Testamento estavam definitivamente conscientes da presença e influência demoníaca no mundo e na vida dos cristãos. Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4. E que isso levaria a ideias de proibir o casamento e proibir certas comidas. Coisas boas que Deus criou para serem recebidas com ações de graça. Portanto, ele considerou alguns ensinos falsos como de origem demoníaca. Eu vou parar aqui porque a gente não tem mais tempo. Mas a ideia é de que todo excesso ele é perigoso. Se você excessivamente pensa nos demônios, e tudo é demônio, qualquer lugar tem demônio, na televisão, na caixa d'água, e eu comprei um filme, e o filme está mudando a minha casa, misericórdia. A resposta para você é: se arrependa. Veja onde você está errando. Se você está com medo, não assiste o filme não, já está bom. Mas não é isso não, tem coisa aí, tem pecado aí, tem coisa que você não quer mudar aí. Satanás pode estar no meio disso? Pode, mas aí não repreende. Vive em fé, e a promessa de Deus é que a gente vence, cara. A promessa é que a gente vence. Vamos orar? Na semana que vem eu pretendo terminar esse tópico terrível. E aí a gente vai falar sobre batalha espiritual, tá? Porque eu não ia falar sobre isso não, mas é importante a gente entender o que seria batalha espiritual. Tanta mentirada. Oh, Jesus, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que nós tivemos agora. Que nós possamos continuar louvando e engrandecendo o Senhor nessa noite. Tira de nós todo o medo de Satanás. Coloque em nós temor ao Senhor, em buscar o Senhor, em crer no Senhor, em abandonar as nossas velhas práticas, os nossos pecados. Que o diabo fuja de nós porque nós queremos viver em santidade. Que ele corra de nós não porque nós buscamos ele, repreender a ele, mas que ele não encontre espaço em nossa vida. Que nós possamos viver as suas verdades, Jesus. O seu amor, o seu cuidado, a sua proteção e o seu poder. O Senhor é o mais poderoso de todos. O Senhor tem poder sobre tudo e todos. Coloque em nosso coração, Jesus, a vontade de te buscar mais e de te conhecer mais. É o que eu te peço. Amém e amém. E tem café.